Banco Central divulgou hoje a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, que manteve a taxa de juros em 13,75% ao ano. A percepção dos economistas é que o documento reforça a postura mais dura do Copom em relação à política monetária. Nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, está aqui no estúdio e tem os detalhes. Naka, boa noite. Boa noite, Márcio. O documento deixou muito claro que o Banco Central não vai cortar o juro no curto prazo, apesar dos apelos e da pressão crescente do mundo político. O documento traz o detalhamento da argumentação dada na semana passada para a manutenção do juro em 13,75. Basicamente, o Banco Central demonstra preocupação com a evolução da inflação lá na frente. Eles até reconhecem que hoje a inflação está mais tranquila, mas isso não vai continuar ao longo do segundo semestre, Márcio. A gente separou 3 pontos principais dessa discussão trazida pela ata. Então, a gente começa pelo marco fiscal, a regra sobre as contas públicas. O texto deixa muito claro, repete a percepção ou a avaliação de que não existe relação mecânica entre regra fiscal e juros. O que é isso? Não será automático. Quando o Congresso Nacional aprovar o novo arcabouço fiscal, não vai ser do dia para a noite que o juro vai começar a cair. Eles também falam sobre a inflação no segundo semestre e eles dizem muito claramente, se observará elevação na segunda metade deste ano. E para terminar, um outro assunto, Márcio, que gerou muito ruído no mercado financeiro é sobre o juro neutro. É o juro que o Banco Central decide e que não incentiva a economia a crescer nem incentiva a inflação. Para o Banco Central, esta taxa neutra está mais alta do que eles imaginavam. Isso pode fazer com que o juro fique paradinho por mais tempo. Depois de tudo isso, Márcio, o mercado financeiro refez as contas e acha que o juro deve começar a cair ou em agosto ou em setembro. É bem provável que, nesta data, Galípolo já seja diretor lá. Nakagawa continua aqui com a gente porque hoje Galípolo falou aqui à CNN. O secretário executivo do Ministério da Fazenda conversou com exclusividade com a CNN e comentou sobre sua futura missão de ocupar a diretoria de política monetária do Banco Central. Claro, ele precisa ainda ser sabatinado lá no Senado. Ele disse que quer ser uma espécie de facilitador de diálogo entre o Banco Central e o governo. Eu acho que a missão é justamente essa que eu estava comentando antes, É tentar ser um facilitador dessa convergência da política monetária com a fiscal, Eu acho que o ministro Fernando Haddad disse desde o início, faria muito pouco sentido você querer formar uma bancada, um bloco de oposição dentro da diretoria do Banco Central. Isso não colaboraria para o bom andamento da gestão da política monetária, você permaneceria com uma bancada em minoria, não teria um resultado prático efetivo positivo, pelo contrário, poderia ter um resultado negativo, E aí é sabido que eu tenho uma boa relação com a diretoria do Banco Central e, em especial, com o presidente Roberto Campos. Estou, acho que, entre as pessoas que mais dialogam com ele dentro do governo. E acho que a intenção, ao escolher uma pessoa que tem um bom diálogo com ele e também tem grande empatia e grande afinidade com o ministro Fernando Haddad, é que para que eu possa tentar ser um facilitador nesse diálogo para que essas duas políticas possam concorrer no mesmo sentido. Diálogo é uma palavra importante, nesse momento que se questiona que existem visões tão diferentes, especialmente entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central. O Naka continua aqui para trazer os destaques do mercado financeiro desta terça-feira. Márcio, o pessoal acompanhou a entrevista de Galípolo aqui à CNN. Ele disse uma frase interessante. Ele disse que a atual gestão de Fernando Haddad está criando condições com queda do juro futuro e queda do dólar para o início do ciclo de queda do juro lá no Banco Central. Isso gerou um ruído, foi do lado negativo. Também tivemos 2 notícias. Primeiro, a ministra Simone Tebet disse no Senado que o Brasil vai ter uma surpresa positiva com relação à inflação. Sexta-feira saem dados da inflação. Além disso, Cláudio Cajado, que é relator do novo marco fiscal, diz que talvez na quinta-feira o relatório pudesse sair. Mas aí no finalzinho do dia ele disse não, talvez seja na semana que vem. Resultado disso, o mercado fechou um dia positivo, Márcio. O dólar caiu 0,5%, voltou a fechar abaixo de R$5 e a bolsa subiu 1%. Entre as ações, destaque para as ações da Natura, a empresa de cosméticos, subiu 15% hoje, apesar do prejuízo de R$652 milhões no primeiro trimestre. Poxa, Naka, subiu 15% com prejuízo? Pois é porque o número veio melhor do que esperado e a empresa diz que problemas com relação à dívida estão sendo solucionados. Aí o mercado gostou.
Gente, que otimismo, né? Pois é, 15%. 15%? Com 600 milhões de prejuízo. Obrigado por enquanto. Naka volta nessa edição do CNN Prime Time.